Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Queria convidar vocês a estarem adorando junto conosco. Antes da gente começar a cantar, eu quero deixar esse momento para o agradecimento das ofertas que têm sempre entrado. Graças a Deus, Deus tem nos sustentado. A nossa construção tem acontecido, tem levantado as paredes lá tá bem rápido a construção. Então a gente está muito feliz, não vê a hora de voltar para lá. Amém? Então esteja em adoração junto conosco agora. Pode se levantar aí do seu sofá, vamos se esticar e vamos adorar a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós entregamos nosso louvor a Ti essa noite, Jesus. Que seja real, Deus. Que o nosso coração possa tocar o céu em adoração nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai, se faça presente, Pai. Queremos Te exaltar, Deus. Queremos glorificar o Teu nome, Pai. Jogamos nossas coroas nessa noite, Pai. Pai, que nós possamos se prostrar em adoração diante da Tua grande presença, Deus. Por quem Tu és, Deus. Por aquilo que Tu tens feito, Pai. Pelo Teu caráter, Jesus. Porque o Senhor é a nossa beleza, Pai. O Senhor é quem nós ansiamos, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, se faz presente na nossa adoração. Encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair Tua presença. Por Tua misericórdia, ó Rei de Israel. Enche o templo com Tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser Tua casa favorita. Quero ser o Teu altar. Queremos ser. Vem, Senhor. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Queremos atrair e quero atrair Tua presença. Por Tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com Tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. E eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser Tua casa favorita. Quero ser o Teu altar. Quero ser o Teu altar. E eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser Tua casa favorita. Quero ser o Teu altar. Queremos ser o Teu altar.
nosso Rei. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito e que vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito. Cante junto conosco. Que vida nova traz na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Cremos em Ti e aguardamos a Sua vinda. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor, e eu sou Teu. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Senhor, e eu sou Teu. Eu sou Teu. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor, e eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Senhor, e eu sou Teu. Sim, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Senhor, e eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche-nos com teu amor, Jesus, esse amor que faz mudar o mundo. Amor que faz mudar o mundo. Yeah. Amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Não vou ser abalado. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos cantar Eu Vou Construir de novo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és o nosso fundamento. Quantos querem construir a vida no Senhor? A rocha inabalável. Cante isso a Ele. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente
a tua morada, lugar de prazer. Oh, se descesse os céus e fizesse em mim a tua morada. Ora vem, E faz a terra tremer com os seus pés. Faz a terra tremer com os seus pés. Faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. E faz a terra tremer com os seus pés. Faz a terra tremer com os seus pés. Faz a terra tremer com os seus pés. Rasga os céus e desce. E Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. E Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. vem sobre nós, vem sobre nós. Nós queremos atrair a tua presença, pois não há Deus como o Senhor, tão justo e santo. Os santos e os anjos prostram-se a ti, e os anciões lançam suas coroas aos seus pés e cantam. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tu é a glória. Vamos cantar de novo. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Os santos e os anjos prostram-se a ti, e os anciões lançam suas coroas aos seus pés e cantam. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tu é a glória. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tu é a glória. Tu és digno
digno de louvor. Tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Vai roubar sua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti, e nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti, e nada vai roubar sua glória. Vai roubar sua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti. É somente sua glória. Nós não celebramos os homens, mas quem tu és. Nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Amém, Jesus. Olá, irmãos, é muito bom estar com todos vocês aqui presentes mais uma vez. Eu tenho certeza que Jesus está presente no nosso meio e nós cobrimos durante esse mês que passou as raízes de um avivamento e nós queremos continuar falando desse assunto, queremos criar uma cultura de avivamento. Essa é a ideia, né? Nós vamos continuar semeando, vamos continuar falando sobre isso até que se torne uma cultura, ou seja, devemos falar muito sobre isso. Semana passada nós falamos terminamos de falar sobre algumas raízes, né? Vocês estão lembrados, né? O quebrantamento, a busca, a santidade, a influência. E hoje nós vamos falar sobre essa questão da cultura, sobre algumas coisas que impedem essa cultura de ser plena, né? Nós vamos falar hoje sobre o medo. Mas eu queria conversar com vocês sobre o que é uma cultura, né? Falando sobre cultura de avivamento. A cultura, digamos assim, é um conjunto de crenças, é um conjunto de tradições, é um conjunto de ideias que formam um povo, né? Então nós, o povo de Deus, nós temos uma cultura. Talvez tenhamos coisas boas que estejam compatíveis com a palavra de Deus, ou talvez tenhamos coisas não tão boas que precisamos trocar e repensar. E quando a gente fala do que nós devemos colocar em nossa cultura, nós falamos sobre avivamento. Nós devemos avivar o nosso coração, devemos buscar uma proximidade maior com o Senhor. E para isso nós precisamos criar uma cultura, um conjunto de crenças, um conjunto de orientações, um conjunto de ideias, um conjunto de parâmetros que nos ajudem a viver dentro desse mundo. Então nós vamos falar muitas coisas, uma cultura, coisas que precisamos vencer. E hoje nós vamos falar sobre vencer o medo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 até o 10. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheça suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer.
o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Para a gente conseguir entender um pouco desse contexto, nós precisamos entender que o Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 4, são cartas que o apóstolo João escreve para algumas igrejas da Ásia. E algumas dessas igrejas precisam ser corrigidas, outras precisam ser incentivadas. Então são recados de Deus para algumas igrejas. E a gente acha importante isso porque a gente consegue, no caso, capturar alguns problemas que existiam e algumas ações corretas que Deus, no caso, aplaude e incentiva. E a gente vai fazer esse exercício hoje de comparar a igreja de Esmirna, estudar alguns dos seus problemas e trazer para a nossa vida hoje o que tem a ver com a nossa vida. A igreja de Esmirna, ela é grandiosamente louvada, como a gente leu. A gente vai falar que é um incentivo de Deus. Olha, eu vejo você muitas coisas boas. E ela dá um incentivo, é um ânimo para a igreja. Então nós precisamos entender isso. A igreja lá, no caso, era uma igreja que sofria, uma igreja que tinha enormes perseguições, e nós vamos entender um pouquinho disso, tudo isso agora. A primeira coisa que a gente tem que entender para uma cultura de avivamento é nós não podemos deixar o medo confundir a gente. A igreja de Esmirna era uma igreja muito pobre, muito empobrecida de bens materiais. A cidade era riquíssima, a cidade de Esmirna. Era uma cidade muito rica. Mas ela, no caso, a igreja era pobre. Por quê? A perseguição de se tornar cristão era muito severa naquela época. Você se tornar um seguidor de Jesus causava muitas implicações, e uma delas era você acabava perdendo seu emprego, você muitas vezes era condenado, você era perseguido. Isso fazia com que essa perseguição às vezes implicava em perder tudo materialmente. Então era uma igreja extremamente pobre. Eu imagino que Satanás deve se levantar de maneira muito cruel, devia ter se levantado de maneira muito cruel sobre a vida daqueles irmãos. Eu imagino como aqueles irmãos sofriam, pensavam, puxa vida, olha só, a gente está passando tanta luta, a gente tem pouco, a gente não tem tudo que a gente queria, olha ao nosso redor, olha aí, os seguidores das outras religiões têm condições, têm tudo. Eu imagino que essa perseguição sobreveio sobre eles. E a orientação que o apóstolo João dá para essa igreja é que eles não se confundam, porque Deus olha o coração deles. Eles são fiéis ao Senhor, eles são pessoas que amam ao Senhor, que tiveram um encontro profundo com Jesus e estavam impactando aquela cidade de tal maneira que essa perseguição fazia com que eles perdessem muitas vezes até os bens materiais, o prestígio, estavam perdendo cargos e empregos, estavam passando muita privação. E Deus não se engana, como nos fala a palavra, que ele não tem como nós enganar Deus. Ele enxerga, e olha o que ele fala ali no versículo 8, versículo 9, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas eu vejo que você é rico. Aos olhos dos homens, aqueles cristãos eram motivos de piada, porque passavam privações. Mas aos olhos do Senhor, a declaração sobre eles é, eu conheço todas as suas aflições, eu sei que você é rico. Rico do quê? Do que eles eram ricos? Do que eles eram ricos? Rico de saúde? Não era saúde, não. Eles eram ricos de presença de Deus. Eles eram ricos espiritualmente. Eles possuíam um relacionamento com Jesus, possuíam a marca do Espírito Santo em seus corações. Eram pessoas que amavam a Jesus, eram pessoas que transbordavam Jesus. E essa riqueza, o Espírito Santo de Deus, declara para o apóstolo João que é notada por Deus. Deus está enxergando essa riqueza. E isso tem a ver com as nossas vidas hoje, irmãos. Muitas vezes nós deixamos o medo de seguir Jesus nos confundir. Nós nos confundimos, nós achamos às vezes que somos pobres, nós achamos que somos coitados, nós achamos que somos vítimas, nós nos enxergamos como pessoas totalmente incapazes. E não é assim que Deus nos vê. Deus nos vê como ricos. Deus nos vê como capazes, Deus nos vê como filhos amados dele. É muito importante nós não deixarmos o medo de uma perseguição, o medo das privações de uma vida de busca ao Senhor nos confundirem. Eu queria hoje que você descansasse, porque talvez aos olhos do mundo você é alguém que não tem valor, você é alguém que só tem perdido valor por andar com Jesus. Você tem perdido prestígio, você tem perdido aplausos, você tem perdido muitas vezes o sorriso das pessoas ao teu redor.
mas aos olhos do Senhor você não perdeu. Aos olhos do Senhor, você é rico. E uma cultura de avivamento não pode se iniciar se nós tivermos medo de buscar Jesus, porque nós vamos perder o material. Talvez nós vamos perder muita coisa, irmãos. Talvez você não vai ter muitas oportunidades. Portas vão se fechar por você amar a Jesus. Portas vão se fechar. E aí a pergunta é, você vai continuar sendo fiel e amoroso ao Senhor? Ou você vai ficar confuso? O medo vai te confundir, você dizer, puxa vida, eu me sinto pobre. Crie hoje em nome de Jesus que você não se sentisse pobre. Você se sentisse como você realmente é, se você busca o Senhor. Mas porém eu deixo o aviso, talvez você, irmão, talvez você tenha se vendido. Talvez você tenha se vendido a caprichos desse mundo. Você tem vendido a tua fé, você tem sido um cristão escondido, você tem sido um cristão morno, você tem sido um cristão que não impacta a sociedade, não impacta o teu local de trabalho porque você tem medo de perder. Em nome de Jesus, que esse medo saia hoje. Que você tenha coragem de perder por amor ao Senhor. Como diz a palavra de Deus sabiamente, quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. E quem tentar ganhar a sua vida, vai perder. Todas as vezes que nós tentamos ganhar pelos nossos méritos, todas as vezes que nós tentamos juntar a Deus, o mundo não dá certo. Nós precisamos entender que o mundo nos odeia. O mundo odeia Jesus. E nós vamos perder muitas coisas, mas está tudo bem para nós. Porque nós sabemos que aos olhos do Senhor nós somos ricos. Amém? Em nome de Jesus hoje, que a cultura de avivamento se inicie perdendo o medo. Perdendo o medo de perder o material. E que a gente seja rico no espiritual. Qual riqueza você tem buscado? Qual tem sido a fonte da tua riqueza? Mas a palavra de Deus continua mais. Então, em primeiro lugar, nós temos um medo de... Temos que vencer o medo de nos confundirmos. Não queremos isso, não queremos nos confundir mais. Nós somos ricos. O segundo medo é a vitória contra a intimidação. Olha só o que o texto fala. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Conheça blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Olha só o que esse texto está falando. Ele está falando, ok, vamos voltar para o contexto aqui. A igreja de Esmirna sofria muita perseguição. Na verdade, os cristãos de Esmirna sofriam perseguições. Por quê? Porque havia uma comunidade judaica lá. A comunidade judaica, se você tem dificuldade de entender, os judeus são aquele povo do Antigo Testamento. O povo de Deus do Antigo Testamento que no Novo Testamento rejeitou Jesus. Eles viram Jesus chegar e não entenderam ele como Messias. E aí há essa separação entre cristãos que seguem a Cristo e os judeus que não reconhecem Jesus como o Senhor das suas vidas. E essa comunidade dos judeus era meio difícil de você separar. Era proibido algumas religiões, quem estava dominando naquela época era o Império Romano, e o Império Romano tolerava o judaísmo porque o judaísmo se vendia em alguns pontos para os romanos. Era uma religião fácil de conviver. Porém, o cristianismo não é. Jesus é aquele que fala que não tem como servir dinheiro e servir a Deus. Jesus é aquele que fala que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O cristianismo é aquele que fala que só existe um Deus. Ou seja, o cristianismo não combina com outras religiões. E por isso começou-se uma grande perseguição, inclusive da parte dos judeus. Os judeus estavam perseguindo os cristãos, querendo que essa seita terminasse, querendo que esses cristãos sumissem. Então eles se escondiam nas igrejas, às vezes faziam o trabalho de traidores, denunciavam cristãos, eles se viam, enxergavam como os únicos de Deus. O apóstolo João fala para eles que eles se consideram sinagoga de Deus, mas são sinagogas de Satanás. São agentes de Satanás, são falsos. Eles se consideram filhos especiais de Deus por serem judeus, mas não são. Estão sendo agentes de Satanás. Mas isso é a condenação que João está falando a respeito deles. Esses homens vão sofrer. E ele vai dar orientação para os cristãos. Qual a orientação que ele dá para os cristãos? Não tenham medo. Por trás disso tudo está Satanás. Por trás dessas perseguições está Satanás. Mas não tenham medo. Sofram o que tiverem que sofrer. Sofram. Vocês vão ser presos, vão ser torturados. Alguns de vocês vão ter sérios sofrimentos. Mas não tenham medo, mesmo se a morte vier.
Não tenham medo. Aqui dá um tempo simbólico de 10 dias. A gente sabe que são tempos simbólicos, né? Na Bíblia. Talvez 10 dias não seja 10 dias. A ideia aqui é que tem um tempo para iniciar esse sofrimento e tem um tempo de terminar. Mas não tenham medo. Não tenham medo. Esse sofrimento está sob o controle de Deus e Deus conhece, sabe quem é, sabe que Satanás está por trás disso, a condenação de Satanás está para chegar e Deus promete fortalecer os seus filhos. Isso aqui tem muito a ver com a nossa vida hoje também, irmãos. Quando nós queremos nos avivar, tenho certeza que se você, alguma dessas mensagens que a gente falou agora esse último mês aí, você sentiu vontade de buscar quebrantamento, santidade, você quis ser influente, buscando a força do Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que perseguição se levantou contra você no teu trabalho, na tua família. Tenho certeza que Satanás tentou minar o teu tempo de oração. Tenho certeza que Satanás tentou destruir a tua paz. Tentou de todas as maneiras. Essa perseguição vai acontecer. Às vezes de maneira implícita e às vezes de maneira exposta e bem direta. Como assim implícita? Às vezes é como eu estou te falando. Às vezes Satanás vai fazer aquele jogo que você não vai entender que é diretamente uma perseguição. São brigas que um casal vai ter, são problemas espirituais que vão acontecer dentro da tua casa, com os teus filhos, que você não vai entender. São preguiças que Satanás coloca, são sentimentos ruins que Deus te coloca em relação à igreja, a Bíblia, a palavra. São sentimentos ruins que Satanás tem colocado e Deus está no controle dessas coisas. E isso é implícito. E existe a perseguição explícita, existe a perseguição direta, que são pessoas que, sabendo que você é cristão, vão te oportunizar uma verdadeira guerra, vão colocar e expor diante de você zombaria, vão expor diante de você ridicularização por você se posicionar a favor do reino de Deus. Toda vez que você se posiciona dentro do reino de Deus, vem um contra-ataque de Satanás. E você precisa estar pronto para isso. A palavra de Deus aqui vai dizer, não deixa o medo te intimidar. Primeiro, porque quem está por trás disso é Satanás. E quem está do nosso lado, como diz Romanos 8, é o Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em segundo lugar também, a gente não precisa ter medo, porque é importante que a gente entenda que Deus está no controle. Aqui o texto fala, é por um período de tempo. Deus está no controle. Ele está no controle. Ele tem Deus tem o controle disso tudo nas suas mãos. Não vai vir sobre nós tentação que a gente não possa suportar, e não vai vir provações que a gente não possa suportar também. A palavra de Deus é clara. Mateus capítulo 28 vai dizer que Jesus estará conosco até o fim dos séculos. Até lá, Ele está conosco, nos ajudando nessas perseguições, e Ele declara que tem o controle. Então talvez hoje você esteja sendo perseguido, você esteja sentindo que realmente há a movimentação no mundo espiritual para derrubar a tua vontade de buscar a Deus. Sofra, luta contra isso. Lute, não tenha medo dessas batalhas. Lute, porque Jesus está contigo e porque Deus está no controle. Você não precisa temer a respeito de pessoas e situações que se levantam diretamente. No livro de Mateus capítulo 6, no final das bem-aventuranças, Jesus fala, bem-aventurado aqueles que sofrerem por minha causa, bem-aventurados aqueles que vão sofrer pelo Evangelho. Nós não precisamos temer, precisamos entender que Jesus está no controle de todas as coisas. Então sofra, meu irmão. Entenda isso como algo espiritual. Você está fazendo algo certo. Você se moveu no mundo espiritual e ao contra-ataque. Então você não precisa ter medo. Você precisa lutar e entender que Deus está no controle. Deus vai dar livramento para nós. Deus vai cuidar e fortalecer. Isso é muito importante. Então, em primeiro lugar, não podemos deixar o medo nos confundir. Em segundo lugar, não podemos deixar o medo nos intimidar. E em terceiro lugar, para a glória de Jesus, um dos versículos mais lindos da Bíblia. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. A palavra de Deus deixa uma promessa para você. Não podemos deixar o medo fazer com que esqueçamos. Não dá para deixar o medo deixar a gente esquecer. Nós precisamos lembrar que aquele que for fiel até a morte vai ganhar a coroa da vida. A coroa da vida é o objeto mais importante que o cristão tem. E aqui vem uma grande correlação que a gente estava falando. A pobreza que eles tinham material não é nada comparado ao que eles estavam obtendo, que era a coroa da vida. É a coroa da vida que nós estamos falando aqui. E para você obter ela, não é você
indo à igreja, não é você cantando alguns hinos maravilhosos que existem, não é você sendo a favor de algumas coisas que a Bíblia é a favor, não é você simpatizar com o Evangelho para ganhar a coroa da vida com um novo nascimento. É você aceitando Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador e sendo fiel. Aqui, fidelidade tem 2 parâmetros muito importantes. E um deles é a questão de longevidade, sendo fiel até a morte. Nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser uma vida de busca. Jesus está nos acompanhando, a palavra de Deus nos assegura que Ele estará conosco. Nós precisamos estar com Jesus, viver com Jesus. Precisamos estar com Ele, vivendo com Ele. A nossa vida pertence a Jesus, nossos sonhos, os nossos filhos, as nossas ideias, nosso planejamento, até a morte, a nossa fidelidade precisa se estender. Precisamos amar Jesus todos os dias, continuamente, amando mais e mais e mais e mais, sabendo que Ele está conosco. O livro de Filipenses, capítulo 1, versículos 5 e 6, vai dizer que aquele que começou a obra é fiel para completar. Deus vai nos ajudar. Ele vai estar conosco até o fim. E nós precisamos amar, sermos fiéis a Ele até esse dia. Mas isso é muito raso, irmãos. Não é sobre isso que o texto está especificando. Não é sobre apenas a quantidade, sempre, né? Eu estou sempre junto com Jesus. Não é isso. É intensidade. E aqui muitos irmãos, e talvez você esteja falhando nisso. Talvez você esteja sendo falho na intensidade. Você ser fiel até a morte não significa que você vai estar até o final apenas com Jesus. Significa em intensidade que mesmo que você tenha que sofrer a morte, você vai continuar fiel. Aqui o texto está falando que esses irmãos vão ser presos. Eles vão ser torturados. E o texto vai dizer para eles, sejam fiéis, continuem fiéis, mesmo que vocês tenham que morrer por Jesus. E é aqui que você muitas vezes percebe que você não é um cristão avivado, que você não é um homem, uma mulher de Deus, porque você não é intenso na tua fidelidade. A tua fidelidade se resume a você ajudar financeiramente a igreja, é você estar em cima do muro a respeito do reino de Deus, é você não amar Jesus quando dói para você. Quando as dificuldades batem na porta, você não continua sendo fiel. Você é alguém inconstante, você é alguém inseguro na fé, você é alguém que perdeu o senso de missão, você é alguém que não utiliza os teus dons. Você é um cristão praticamente ateu. Você crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. É esse tipo de intensidade que nós estamos falando, nós precisamos ser fiéis até a morte. Você continua sendo fiel se hoje você perdesse teu emprego? Por amor a Jesus? Você continua sendo fiel mesmo que a doença viesse à tua família? Você continuaria fiel mesmo que Deus levasse um ente querido teu agora? Você continuaria fiel se você tivesse que sofrer por amor a Jesus? Muitos não continuariam sendo fiéis. Muitos. E talvez você fosse um deles. Você talvez seria um cristão fraco. E esses cristãos de Esmirna, é daqui que provém a grande riqueza deles. É daqui. É isso que o Espírito Santo de Deus fala para João. Vocês são ricos. Vocês estão ganhando a coroa da vida. Vocês estão sendo fiéis até a morte. Vocês estão sendo fiéis. Para ter uma cultura de avivamento na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país, nós precisamos vencer o medo. Precisamos vencer o medo de morrer por Jesus. Precisamos ser fiéis. Você é fiel. Até onde vai a tua fidelidade? Eu queria que você pensasse sobre isso, que você pedisse perdão. Se Deus está te tocando, te coloca de joelhos agora na presença de Deus e peça perdão, Senhor. Perdão. Perdão, que brote em você um sentimento de dor. Puxa vida, eu não sou fiel. Eu não consigo, às vezes as pessoas não conseguem ser fiéis nem à igreja, não conseguem nem ser fiéis às programações da igreja, não conseguem ser fiéis às orientações que a Bíblia dá. Que dirá ser fiéis a Deus? Precisamos pedir perdão por isso, irmãos. Precisamos quebrantar o nosso coração. E nós precisamos entender que é preciso vencer esse medo. O medo de estarmos confusos em relação às riquezas, o medo de deixarmos pessoas nos intimidarem e o medo de esquecermos que existe uma coroa da vida. Ela é maior que um aumento de salário, ela é maior do que uma promoção financeira, ela é maior do que um carro, ela é maior do que uma esposa amável, ela é maior do que filhos, ela é maior do que sonhos, profissões, ela é maior do que tudo. A fidelidade ao Senhor é maior do que tudo. E eu quero que nós comecemos a falar sobre uma cultura de avivamento, iniciando do jeito certo, vencendo o medo, vencendo os medos que nós temos, porque Satanás tem nublado, se levantado e nós temos sido cristãos medrosos. Chega disso.
seremos cristãos fervorosos que amam a Jesus. Amém? Queria orar com você e pedir ao Senhor que abençoasse a nossa vida. Querido Deus, querido Pai, eu queria pedir ao Senhor que estivesse cuidando de nós, Pai. Queria pedir ao Senhor, Deus, que nos ajudasse a vencer o medo, Pai. Essa palavra, Deus, ela não sai de mim para os outros apenas. Ela sai de mim batendo em mim, Deus. Ela sai de mim batendo na igreja. Ela sai de mim batendo em todos os líderes religiosos, Pai. Ela sai batendo, Deus, com dor e com toda a igreja mundial, Deus, que te serve, Deus. Porque é uma igreja que às vezes tem se acovardado, uma igreja que tem sido medrosa, Pai. Vamos vencer o medo, Pai, contigo. Em nome de Jesus, nos dá condições de vencermos o medo, Pai. Que dessa mensagem surjam irmãos fervorosos que te amem, Deus. Que coloquem sob perspectiva que vale a pena te servir, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e nós pedimos, Pai. Tira o medo, Senhor. Derrama do teu Espírito sobre essa igreja, Pai. Derrama um avivamento sobre essa igreja. Nós não podemos produzir, mas nós podemos pedir um avivamento, Pai. Derrama, Deus, sobre os nossos irmãos, Deus, um avivamento, uma sede de Ti, Deus. Uma capacitação, Deus, tão grande, Deus. Um foco tão grande, um compromisso tão grande. Derrama sobre nós, Pai. Que possamos te amar fervorosamente, Deus, em nome de Jesus, Pai. É o que eu oro e clamo, Senhor. Amém. Está preparado aqui. E o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. E os filhos já estão chegando aqui. E agora somos 2 ou 3 ou mais. Que encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui contar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E Teu é o reino e a glória pra sempre. Só Tu és santo, só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és
Yeah. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha Só uma vida. coisa, Deus, nós queremos, Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Paulo disse para Timóteo: aviva a chama que há no teu coração, Timóteo. Não deixe ela esmurecer, não deixe ela apagar, não deixe ela diminuir, Timóteo. Talvez é isso que você esteja precisando hoje. Peça a Deus: aviva de novo a chama dentro do meu coração, Pai. Faz arder forte outra vez, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor toque, Pai, nossa igreja com o teu Espírito Santo, Deus. Com espírito e com fogo, Jesus. Com luz, Pai, com espírito de sabedoria e revelação, Deus. Que todos entendam, Pai, entendam a profundidade e a largura, Pai, do teu amor, da tua sabedoria, Pai, de quem tu és, Deus. Que o Senhor, Deus, arda uma chama muito forte no nosso coração, Pai, que o mundo não possa apagar, Jesus. O Senhor é aquele quem faz vento aos seus anjos, Pai, e como labaredas de fogo aos seus ministros, Deus. Nós somos os seus ministros, Jesus. Não negue o seu fogo, Pai. Que nós possamos, Pai, ter um testemunho, Pai, como de um pregador muito famoso chamado John Wesley, Deus, que ele dizia, Pai, que ele se colocava em chamas, Pai, chamava as pessoas para verem ele queimar, Deus. Pai, que as pessoas possam ver, Pai, o Senhor ser visível através das nossas vidas, Deus. Somos seus ministros, não negue o seu fogo. Somos seus ministros, queremos queimar, somos seus ministros, não negue o